Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai aprender como utilizar o Google Search Console. Se você não conhece essa ferramenta, ela foi criada pelo Google para ajudar donos de sites a ver como é que seu site se comporta na busca. Então, basicamente, o que essa ferramenta faz é mostrar quais são os termos que os usuários buscam para chegar no seu site. Então, esse tipo de informação, que faz a ponte entre a busca e o seu site, ele é muito essencial para entender qual o interesse dos usuários sobre o seu site. E dentro dessa ferramenta, quais são os recursos que a gente tem? Então a gente tem a parte 1, que é de acompanhamento, que vai nos dizer quais são os termos que os usuários buscam, quantas vezes nosso site aparece na busca e qual é a posição das nossas páginas nos resultados da busca. Além disso, a gente vai ter a parte de correção de erros e a parte de atualização de conteúdo. Então a gente consegue com essa ferramenta se comunicar com o Google dizendo, olha, eu alterei essa página específica e o Googlebot vai reindexar essa página com as mudanças que a gente aplicou. Então, a pergunta, utilizando o Search Console, por onde a gente começa? Então, primeiramente, a gente precisa confirmar que a gente é dono desse site que a gente vai acompanhar. Primeiramente, a gente precisa confirmar a propriedade do site, então dizer que eu sou dono daquele site. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma verificação junto ao Google Search Console. Então, o segundo ponto é verificar se o Googlebot consegue ver o nosso site. Em algumas exceções, por algum tipo de configuração, o acesso do Googlebot é bloqueado. Então, depois que a gente confirmar essa informação, aí sim o nosso site começa a ser indexado. O terceiro passo é enviar um sitemap para o Google Search Console. O sitemap nada mais é que o mapa do nosso site. Então a gente vai ajudar o Google dizendo, olhe, o meu site tem essas páginas. Por favor, olhe para essas páginas e veja se você consegue indexá-las. E por fim, depois que tudo isso estiver pronto, a gente vai ficar monitorando o nosso site, acompanhando como é que o nosso site se comporta na busca. Então, o processo de verificação do nosso site, para a gente confirmar que a gente é dono do nosso site, vão ter diversos caminhos, mas eu vou listar 4 formas que você consegue aí verificar junto com o Google Search Console que você é dono daquele site. Então, o primeiro é a verificação via arquivo. Então, no Google Search Console você consegue baixar um arquivo e via FTP você vai enviar esse arquivo para a raiz do seu site e quando o Search Console verificar esse arquivo, ele vai confirmar que você é proprietário daquele site. O segundo ponto é adicionando uma meta tag nas suas páginas HTML. Então você vai adicionar uma meta tag com o ID dentro da tag head e o Google Search Console consegue verificar essa informação. Terceiro ponto é com o Google Analytics ou Google Tag Manager e por último é com um plugin para o WordPress chamado Sitekit. Então esse plugin ele vai conectar com diversos serviços do Google, Search Console, Google Analytics e Google Ads. Então falando um pouco sobre o Sitekit. O Sitekit é um plugin oficial do Google que vai fazer essa conexão e a parte boa desse item é que com esse plugin você não precisa fazer nenhuma alteração no código do seu site. E a pergunta, como é que funciona essa questão da indexação? Porque o Googlebot nada mais é que um robozinho que vai lendo todas as páginas do seu site. E quando ele acessa uma página específica, ele vai classificar se aquela página é válida, se ela é válida, mas contém alguns alertas, ou se ela vai ser excluída por alguma razão. É um conteúdo duplicado, é uma tradução de um conteúdo que já existe, ou existe outra razão para não indexar esse conteúdo. E por fim, a parte de erro, que o Googlebot não consegue ler sua página por algum tipo de problema. Mas a gente vai falar em outros vídeos como é que a gente consegue corrigir esse problema. Enviando o sitemap, você vai acessar uma área dentro do Google Search Console, onde você vai dar um endereço do seu sitemap. E o sitemap nada mais é que um arquivo XML. E nesse arquivo XML vai ter todas as referências das páginas daquele site. Nas versões recentes do WordPress, esse recurso passou a ser parte do core do WordPress. Então na versão 5.7,
você não precisa ter um plugin instalado para gerar um sitemap XML. Mas os plugins de SEO são muito populares e com certeza você vai estar rodando aí um plugin de SEO e lá é onde você vai achar o endereço do seu sitemap.xml. Uma vez que você achar esse endereço, você vai lá no Search Console e submete o seu sitemap e assim o Googlebot vai começar a indexar essas páginas. Então agora chegou a hora da nossa prática, né? Então eu vou pular aqui no meu browser e eu vou mostrar como é que funciona o Google Search Console. Então aqui eu vou pesquisar por Google Search Console. Então vou clicar no primeiro resultado. Aqui é a home do Google Search Console. Eu vou iniciar. Quando eu iniciar o Google Search Console, se eu não tiver nenhum site conectado, eu vou aqui em adicionar propriedade, onde a gente vai fazer a verificação do nosso site. Então eu posso digitar o domínio e depois continuar o processo, aqueles processos que eu mencionei anteriormente. Mas nesse caso a gente já está conectado, então aqui eu tenho uma visão geral do meu Google Search Console, eu tenho um desempenho do meu site nos últimos 3 meses e tenho outros relatórios essenciais. Então aqui é um recurso novo, o Search Console Insights. Se eu clicar nele, a gente vai ter um mini relatório falando como é que o meu site está se comportando. Então eu tenho aqui os resultados mais populares no meu site, então com o posicionamento médio de cada assunto, ok? Então esse relatório é dos últimos 28 dias. Então é um relatório simplificado do meu site, então eu posso navegar aqui e ver outras informações. Mas no caso, eu vou voltar para minha visão geral e a gente vai numa primeira sessão, que vai ser a primeira sessão. Se você tem um site pequeno, você está começando agora e você quer saber como as pessoas estão chegando no seu site e como é que você consegue melhorar o seu site, o primeiro passo é olhar para os resultados da busca. Então aqui em resultados da pesquisa, eu tenho um relatório com o total de cliques, impressões, a taxa de clique, né, que vai ser o percentual entre o total de impressões e a quantidade de cliques do meu site, e o posicionamento médio de todas as minhas páginas. Então, no caso, eu tenho uma quantidade muito alta de páginas, né? Eu tenho 900 páginas indexadas, então geralmente esse número vai ser alto. Então, o ideal aí, né, que a nossa posição média seja baixa, né? De 1 a 10. Então, se eu tenho um resultado de 1 a 10, eu estou sendo exibido na primeira página da busca. Então, assim aumentam minhas chances dos usuários clicarem naquele link. E o que a gente tem mais aqui? Então, eu tenho um relatório dos últimos 3 meses e abaixo eu tenho quais são os itens buscados. Então, aqui, né, nos últimos 3 meses, Irlanda foi um item que me trouxe bastante clique. É engraçado, aí você vai dizer, Felipe, mas seu site é tecnologia, como assim Irlanda é um item que aparece bastante na busca? No tempo que eu estava morando na Irlanda, eu escrevi alguns posts, né, como era a minha vida lá. Então, muita gente que possivelmente nessa época, agora nos últimos 3 meses, estava pesquisando, né, uma opção de ir para Irlanda, né, pesquisou e achou o meu site. E se a gente quiser entender mais sobre essa palavra-chave, eu posso clicar aqui nesse item. Então eu vou ter o total de cliques somente para aquele item e o total de impressões somente para aquele item. E esse gráfico aqui ele está meio inconstante, né? O que está acontecendo aqui? Geralmente quando a gente tem um comportamento como esse, é um comportamento de Web Stories, né? Porque você entra no feed de vários usuários e depois sai, porque aquele item, né, viralizou. Diferente da busca, que é um resultado mais constante, né? Os usuários pesquisam, se o meu conteúdo está na primeira página, ele vai permanecer na primeira página. Diferente dos Web Stories, que é um conteúdo sugerido. Então, minha página foi sugerida durante um tempo e depois passou a não ser mais. Então não tem um feed onde os usuários conseguem navegar. É basicamente baseado no interesse, né, dos usuários que aquele conteúdo é sugerido. Então se aquele interesse saiu de moda ou saiu dos trends, então a minha exibição vai ficar baixa ou até zero, como a gente viu aqui. Agora, né, o que a gente tem mais aqui de informação? Então eu tenho a palavra-chave, eu posso saber quais são as páginas, então aqui eu tenho quais foram as páginas que foram exibidas. Então nesse caso são 2, mas a
uma especialmente que é 5 coisas que aprendi no meu primeiro ano de trabalho na Irlanda. Então, por isso foi o assunto que viralizou. E se eu prestar atenção na URL aqui, esse é um Web Stories. Então, se eu for em países, eu consigo ver quais são os países que estão, né, procurando aquele termo. Eu também posso filtrar pelo tipo de dispositivo, no caso, eram Web Stories. Então, a maioria dos resultados foram para celular. E eu consigo ver também qual foi a fonte, né, dessa pesquisa, no caso foi Web Stories. Então, aqui tem um bugzinho, né, que ele está duplicado no artigo AMP e Web Stories, né? Mas se a gente prestar atenção, a quantidade é a mesma. Então aqui a gente tem um overview, né, dos resultados da minha busca. Então esse é o primeiro passo que você deve fazer, né? Olhar para as palavras, ver quais são as palavras mais populares. Por exemplo, eu estou ganhando tráfego sobre a Irlanda, escrever mais sobre esse assunto. Eu estou ganhando tráfego sobre o WordPress, falo mais sobre o WordPress. E fazer essa questão do direcionamento de conteúdo. Então, esse é o primeiro overview que a gente tem aí sobre o Google Search Console. Então, as outras seções, né, eu vou quebrar em outros vídeos aí, onde a gente vai falar mais sobre elas. Então, se você gostou de conteúdo como esse, né, assine o canal, comente, né, participe aí. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!